para conversar sobre um tema que me parece realmente muito rico Esse chapéu que tem gente aqui na atrás. história do Nordeste, que é a estética do cangaço. Ontem nós conversamos, com a presença inclusive do escritor e divulgador Roberto Barreiro Santos, conversamos sobre a emoção da pesquisa para que os jovens pesquisadores não imaginassem que a pesquisa seria um procedimento frio, que não iria atrair, que não despertaria uma emoção. Na verdade, a pesquisa é como uma busca da verdade, semelhante até, de certo modo, ao inquérito. O inquérito busca a verdade no interesse judicial. A pesquisa busca a verdade no interesse histórico, sociológico, antropológico, etnológico, para que se chegue à verdade, dissipando dúvidas sobre um determinado tema. Então, a palestra me pareceu muito interessante do ponto de vista do interesse dos alunos em sentirem que a pesquisa é contínua, que a pesquisa justifica os esforços que alguém faça ao longo da sua atividade científica. Sobre a estética do cangaço, eu queria dizer que o primeiro registro a ser feito, a meu ver, é o da raridade das peças que encerram em si a cultura material do cangaço. Essa raridade se deve ao fato de que no Brasil, tradicionalmente, seja no período colonial, seja no período imperial, primeiro e segundo império, seja no período republicano, houve sempre a preocupação na legislação, desde as ordenações manuelinas, depois das ordenações filipinas, passando pelo Código Penal de 1824, ainda de feito primeiro, até o Código Penal de 1891, já da República, nós tivemos a preocupação no Brasil de eliminar os sinais que fossem capazes de imantar a rebeldia que eles representavam. Então era como se as pessoas tivessem que saudar a terra que tinha sido pisada por um indivíduo que se voltou contra a coroa e era, portanto, reputado um homem perigoso, um homem a ser esquecido. E as ordenações, inclusive, falavam muito da necessidade de punir essa rebeldia com uma pena curiosa, não existe mais hoje, graças a Deus, não, que é a morte com crueldade. Havia essa punição, a morte com crueldade. E havia também o esforço da coroa, no período colonial, de mostrar aquela figura que representaria um exemplo para a sociedade de não dever seguir aquele caminho de rebeldia. Então, em 1695, quando é morto no Quilombo dos Palmares, depois de 100 anos de resistência, resistindo a 17 expedições militares, uma das quais até levada a efeito ainda pelos holandeses que estavam aqui, e o Cerco Real do Macaco, que era o nome do Quilombo dos Palmares, que na verdade não é, como se diz, a Serra da Barriga, mas o Outeiro do Barriga. Esse foco de resistência se manteve durante 100 anos, até ser destruído, como eu disse, em 1695. Corta-se a cabeça do zumbi, coloca-se numa urna com cal virgem, e ele é trazido para o Recife, espetado no mastro e fica exposto na parte mais central da cidade, que era o pátio da Igreja do Carmo, e ali ele irá apodrecer, sem que ninguém interviesse, para mostrar à sociedade o que seria a recompensa aos olhos da coroa de alguém que se voltasse contra ela. É curioso
porque a cabeça do Zumbi dos Palmares, depois a cabeça de outros bandoleiros que foram cortados, a cabeça de Antônio Conselheiro, depois que ele já estava morto, as tropas entraram no santuário da Igreja Velha e abriram o sepulcro em que ele estava, a cabeça dele foi cortada e levada para Salvador para ser vista pelo grande cientista da época, que era Nina Rodrigues, grande figura da Bahia e tudo. Mas eu estou dizendo então que essa característica da repressão policial, ela estará presente em toda a nossa história, é um traço comum. Ainda hoje nós temos, né, muitas vezes, uma repressão policial que lembra aqueles tempos em que isso ocorria de maneira mais brutal, e isso faz com que os sinais, a cultura material, o suporte com as manifestações sejam de extrema raridade. O que é que nós temos hoje na cultura material do Quilombo dos Palmares? Pouca coisa. O que é que nós temos na cultura material da maior tragédia social brasileira de todos os tempos, que foi a Guerra de Canudos de 1897, em que o foco de teocracia, mas chamada pelo governo de fanatismo religioso, em torno do Arraial do Belo Monte de Canudos, no nordeste da Bahia, chefiado por Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. O que é que nós temos hoje sobre aquilo? Nada. Porque, terminada a guerra, o presidente Prudente de Moraes tranquilizou, entre aspas, os generais, dizendo: fiquem certos de que em Canudos não restará pedra sobre pedra. Designou uma comissão, da qual fez parte um ilustre militar pernambucano, que foi Emílio Dantas Barreto, né, uma figura que escreveu, depois da Guerra de Canudos, vários livros, chegando inclusive a se consagrar também como escritor, e que foi, como tenente-coronel, comandante de uma brigada na Guerra de Canudos. Então, ele foi designado o chefe de uma comissão que se carregou pelo querosene e pela dinamite de destruir os restos da cidadela de Canudos. Então, com isso, eu não preciso ir muito adiante para dizer que houve uma reação, sempre houve uma reação a esses focos de insurgência e de rebeldia. Assim, no levante indígena, e nós sabemos que o solo do sertão é regado pelo sangue das tribos indígenas, inúmeros ramos da tribo Tapuia que existiam no sertão, que foram destruídos, todos eles, pelos vaqueiros que eram também guerreiros da Casa da Torre de Garcia Dávila, que vinham de Salvador para ocupar não só a Bahia, mas também o sertão que ficava na margem esquerda de São Francisco, Pajeú, Mochotó, etc. Então, a história do sertão do Nordeste é uma história em que o sangue estará sempre muito presente. Não houve exceção nesse caso. Portanto, repito, é uma raridade nós encontrarmos as peças que fazem parte da cultura material do cangaço. Eu nunca tive o ânimo de ser colecionador, mas, ao longo do tempo, fazendo pelo sertão entrevistas com pessoas, terminada a entrevista, muitas vezes sempre dizia: ô professor, o senhor gostaria de levar aí um punhal de fulano de tal, do cangaceiro fulano de tal? Não, mas não, leve, que está aqui mal assombrando e tal, coisa. Então, devagarinho, eu fui por doação e depois por compra, muitas vezes uma compra até de valor avultado, eu fui formando uma coleção
Essa coleção hoje existe e, nesse momento, eu estou empenhado em criar o Museu do Cangaço do Nordeste, a base dessa coleção, que é realmente a mais vasta e a mais rica, porque eu adquiri 2 acervos que são as colunas centrais da coleção. O primeiro acervo é o general do Exército que morreu no Rio de Janeiro, já reformado, e a viúva dele, a família dele, estavam em vias de desviar esse acervo que ele tinha recolhido, e é preciso esclarecer quem foi o general Teodoreto Camargo Nascimento. Como coronel, ele foi o homem que chefiava a polícia de Alagoas, o regimento policial militar, que era o dono da época de Alagoas, quando houve a morte de Lampião. E essas peças recolhidas do Angico foram todas levadas para o Cassino dos Oficiais, em Maceió, onde ficaram, e muitas peças foram apropriadas por oficiais, até que, e com isso eu vou fazer justiça a um homem brilhante, que o meu mestre Gilberto Freire falava dele com entusiasmo, que foi Gustavo Capanema, o mineiro Gustavo Capanema, que mandou um telegrama, que eu coloco no meu livro Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. Mandou um telegrama, ele era na época, a nomenclatura não é igual a hoje, ele era ministro da Educação e Saúde do governo Getúlio Vargas, já na ditadura do Estado Novo. Então ele manda dizer: cumpre recolher as peças após o combate do Angico em museus ou locais em que possam ser preservados para o estudo, por serem trajes que revelam a condição, a preocupação, enfim, daqueles homens, para que se tenha disso memória. O sábio, minha homenagem, realmente, minha admiração a Gustavo Capanema. E aí se interrompe o processo de destruição de qualquer oficial, poderia ir até o local em que as peças estavam e pedir isso, pedir aquilo, etc. Então, claro, o general Teodoreto, à época coronel, recolheu várias peças. O punhal de Luiz Pedro, que é uma peça belíssima, belíssima, está lá naquela fotografia das cabeças da escadaria da Prefeitura de Pereira, está lá ao lado da cabeça de Luiz Pedro. E várias outras peças assim de grande valor que foram recolhidas na ocasião. Um vestido de Maria Bonita, o vestido que eles chamavam no cangaço de vestido de batalha. O vestido de batalha era um vestido do dia a dia, como tinha um vestido da domingueira, era um vestido mais elaborado, e resta hoje um vestido de Maria Bonita da domingueira e o vestido de Maria Bonita de batalha, ou do dia a dia. O do dia a dia está na nossa coleção. O da domingueira está, sabe aonde? No Museu Histórico Nacional. Uma vitrine própria, colocada, e a revista Noite Ilustrada, que era a melhor revista brasileira, disputando com o Cruzeiro, em 1938, quando Lampião morreu, ela publica uma reportagem, né, em que um beletrista, que na época tinha essas pessoas que escreviam sobre tudo, né, eram beletristas e tal, chamado Berilo Neves, publica um artigo reclamando do desaforo que era o vestido de Maria Bonita ter um fecheclé na cava do decote. Como é que o vestido de uma bandida tem um fecheclé na cava do decote? Mas tinha, está lá no Museu Histórico Nacional, um vestido em risca de giz, né, até bonito, e o nosso, que nós vamos ver aí depois na imagem, o nosso ele é de brim, cor de goiaba, com algumas coisas que as mulheres conhecem bem, que é galão e cianinha. Né? As costureiras antigas sabem bem o que é isso, o galão e a cianinha. Bom, mas com isso nós estamos então vendo que aquelas figuras que no Brasil eram caracterizadas pela imprensa oficial, pela imprensa do poder, como sendo fanatismo religioso,
ou como sendo banditismo social, essas figuras, essas peças resultantes desse processo, elas foram destruídas em grande parte e hoje se caracterizam pela raridade. Há hoje esforços notáveis como o de Robério Santos, de fazer reproduções, réplicas, para oferecer, é claro, comprado naturalmente, mas eu peço a ele até que fique de pé para mostrar um jornal que é calcado do jornal que nós vamos ver daqui a pouco do cangaceiro Zé Baiano, né? E o jornal é o quê? O jornal é o armário do nômade. O nômade não tem armário, quem tem armário é quem tem casa de residência fixa. Mas esse era o armário do nômade. Para viagens curtas, 2 jornais, um na esquerda e um na direita, cingindo o tórax em X, sobre as cartucheiras, sobre as cobertas de deitar e cobertas de cobrir, o jornal ficava por cima, e por cima do jornal, já a parte de baixo, funcionando como alcochoado, eram colocadas as cartucheiras quando o cangaceiro optava por uma cartucheira de ombro. Muitos preferiam só a cartucheira de cintura. Né? Bom, mas com isso a gente já tem uma ideia dessa raridade. As peças também da estética do cangaço, elas são expressões da arte popular brasileira conhecida. Elas são expressões de conjunto de significados, de representações surgidas numa dada sociedade, num dado grupo social, num dado tempo social definido, e que se caracterizam como a arte popular por ter uma relação próxima ou remota com a divindade. E as peças do cangaço configuram uma expressão de arte popular brasileira, como são, na verdade, hoje, nesse campo, as peças que os senhores conhecem bem, caracterizadas como a cerâmica figurativa, utilitária, a cestaria, a luminária, os tripós, os candeeiros, os lampiões, né? E várias outras expressões dessa arte popular brasileira. Só que, no cangaço, elas exacerbam, pelo fato do cangaceiro viver em risco permanente, podendo morrer a cada curva de caminho, eles exacerbam uma simbologia de proteção, uma simbologia que encerrava a defesa, que é o amuleto, e o retruque, a resposta, que é o talismã. Então, elas encerram signos místicos imantados dessa condição de amuleto e de talismã. Então, vamos pegar alguns desses símbolos. O signo de Salomão. O signo de Salomão, que dá até um testemunho da presença do sertão de populações judaicas que vieram para o Brasil, quando, em 1496, os judeus foram expulsos da Península Ibérica. Expulsos da Espanha pelos reis católicos Fernando e Isabel em 1492, e o rei de Portugal, poucos anos depois, emita, em 1496, expondo os judeus, expulsando os judeus de Portugal. Poucos anos depois, com a descoberta do Brasil, eles vêm em grande parte para o Nordeste e são visíveis muitas vezes nos sertões do Nordeste. Né? Minha mulher, que está aqui me ajudando, aqui de perfil, ela tem, pode observar, o nariz semita, não há dúvida a respeito. O signo de Salomão, ele não apenas socorria com a sua simbologia o cangaceiro, não. No sertão, aqui o Leonardo Gominho, que é de floresta, conhece bem isso,
No sertão, muitas vezes, o tropeiro vai levando a sua tropa de burros, né, com os seus caçoais carregados e tal, e num determinado ponto ele encontra um pé de vento que eleva aquele barro vermelho, fazendo quase como se fosse um tufão, né? E que se a pessoa não tomar conta, aquilo vai espantar os burros vão escangotar, vão derrubar a carga que está no seu lombo e tudo. Então, o que é que fazia o sertanejo? Com o cabo do Buranhê, traçava no chão o signo de Salomão. O signo de Salomão é a estrela de Davi, que hoje está na bandeira do Estado de Israel, como nós sabemos. Então, o signo de Salomão estará muito presente, nós vamos ver daqui a pouco, na estética do cangaço. Outro signo também presente, né, que são signos que nos vêm do mundo antigo e que foram recepcionados na Península Ibérica e em seguida no Brasil, nós vamos encontrar também outros sinais, como a cruz de Malta, outros sinais também como o oito contínuo deitado e como a flor de lis, que encerra a pureza, e o lírio, né? É o lírio estilizado, e essa flor de lis no sertão é chamada de palma. A flor de lis, ela é invariavelmente presente na copa do chapéu do vaqueiro e do cangaceiro. Eu vou pedir novamente a Robério, que está aqui nos ajudando, para mostrar aqui na copa. São 4 flores de lis em oposição, certo? Claramente visíveis. E nós já vimos também que na aba estão os signos de Salomão. São signos também de defesa e rebate. Como eu disse, na estética do cangaço, havia esse sentido místico da proteção. E há um fato curioso, que em 1934, quando é morto um determinado cangaceiro do sertão, de certa importância, e os utensílios dele são levados para Salvador, na Bahia, e lá um grande crítico de arte, consagrado no Brasil inteiro, na época ele era jovem, estava em Salvador, Clarivaldo Prado Valadares. Clarivaldo Prado Valadares dá uma declaração dizendo mais ou menos o seguinte: eu sou capaz de explicar pelo funcional todo o traje do vaqueiro, mas não o do cangaceiro. Porque o cangaceiro não propende para a ocultação. O seu traje é um traje espavetoso, é um traje declarado. Olhou para ele, sabia que estava vendo o cangaceiro. Isso já nos leva a ter uma reflexão. Normalmente, um puro bandido procura a ocultação, por diferentes razões, para facilitar a sua tarefa como bandido e para escapar da repressão quando perseguido. O cangaceiro não, o cangaceiro se declarava. E quando nós imaginamos na profusão de cores que essa estética encerra, e nós imaginamos que muitas vezes essas cores eram esbatidas contra o fundo de verde desmaiado no período mais seco da caatinga, nós vemos que se salientava extraordinariamente essa estética do sertão, essa estética do cangaço no sertão. É uma estética que caracteriza, como disse Clarival, o arcaísmo, no sentido de que ela tem características de frontalidade, ela tem características também de, como eu diria, cores bem definidas, né? Portanto, ela tem essa marca
da presença arcaica. Né? E, como eu disse, é uma arte popular brasileira, como eu tinha citado aqui, a cerâmica, a cestaria, a luminária, a carranca e o esvoto. A carranca é a impetração da proteção divina a priori. Eu vou navegando com o meu barco e levo na frente do barco uma carranca do São Francisco. E vou abrindo caminho com aquela carranca que espanta o chifrudo, que espanta, né, o diabo. O esvoto é o contrário. Eu já obtive a graça e vou pagar por ela. Então, faço o esvoto de pessoas ou até muitas vezes de animal. Tem às vezes esculpido de madeira o úmero de uma vaca que escapou de uma doença, ou uma perna de indivíduo, a mão, etc. E no caso do traje do cangaceiro, também, repito, eles são formas de arte popular. Só que, com esses sinais que eu acabo de dizer aqui, ele vai se caracterizar como uma proteção, porque é uma arte popular, como eu disse, mas brotada em circunstâncias de conflito, diante de riscos permanentes. Então, por conta disso, é uma arte de defesa, é uma arte de rebate, é uma arte de proteção. Qual é a característica da arte presente na estética do cangaço? É aquilo que Gilberto Freire chamou, no Casagrande Senzala, ao se referir, digamos, à arte autóctone brasileira, a arte autenticamente brasileira na origem, que é, segundo ele, segundo Gilberto, usando palavras dele, a arte de projeção do homem. É aquela arte que vai além do corpo do homem, mas é portada por ele, entrançada, enganchada, costurada, mas vai com ele. E Gilberto Freire dizia uma coisa interessante, dizia, essa arte autóctone brasileira, que alguém poderá dizer, mas é também a arte do índio. Claro, é a arte do índio. O índio se enfeita, leva sobre si a sua arte. Mas será que essa arte tem o padrão que a Europa nos mandou, pelos jesuítas, pelos oratorianos de São Felipe Neri, no período colonial? Gilberto diz, não, porque a arte europeia separa o homem da sua produção. Como? Se tiver aqui algum artista plástico, eu posso me dirigir a ele e pedir, onde está a sua arte? Sabe, essa arte está na galeria de fulano de tal. Minha arte está com o meu marchand, que vai vender em tal lugar, assim, assim, etc. Então, Gilberto dizia, essa arte eurocêntrica, ela separa a arte da vida. A arte de projeção do homem, não. E aí nós já podemos chegar ao cangaceiro para dizer, ele podia bater no peito e dizer, eu carrego comigo a minha arte. A minha arte está na aba erguida do meu chapéu. A minha arte está na mochila e nas correias, que no sertão se chama xixa, do meu mormal. Está no coldre da minha pistola. Está nas minhas cartucheiras. Aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, na rua João Pessoa, nós temos a cartucheira de ombro de Lampião, feita por ele próprio, que é um excelente alforrado de couro e de tecido também. Então a cartucheira é uma obra de arte, muito bem feita, muito bem trabalhada e tudo. E, portanto, ela é uma arte que dá uma
esse sentido de ser portada, de ser conduzida, sem separar um homem da sua expressão de arte. Curiosamente, também, quando se diz, mas não seria um artesanato, seria arte, porque cada cangaceiro, apesar de jogar com esses sinais que eu disse aqui, o signo de Salomão, a flor de lis, né? O 8 contínuo deitado, as gregas, e a cruz de Malta também, cruz de Malta. Cada um pegava esse símbolo que na origem é de certo modo banal, porque muito antigo, provém da Idade Antiga, passando pela Península Ibérica e chegando ao Brasil, mas cada um, combinando esses singulares, produz uma expressão de síntese, de tal maneira que é difícil encontrar dois chapéus de cangaceiro que sejam iguais, como se eles propendessem para a padronização que caracterizava, por exemplo, aquele homem que o perseguia, que eram as forças volantes, que tinham no regulamento policial a sua padronização. Tanto assim que eu já mostrei em livro de Deus, que o comandante, o coronel Volmer da Silveira, comandante da Força Pública de Pernambuco, reclamou de uma fotografia que mandaram para ele da volante do tenente Zé Jardim, que ficava lotado em Buíque, Pernambuco, no sertão de Pernambuco, no sertão do Mochotó, e ele disse: não reconheço deles militares, estão trajados como cangaceiros, isso é um absurdo, é preciso que as forças policiais, que são tropas de linha caudatária do Exército, procurem seguir os símbolos do Exército e não dos cangaceiros. Mas, na verdade, quando o soldado da volante se enfeitava com os trajes do cangaceiro, ele estava atraindo para si o padrão de coragem que caracterizava o cangaceiro. Tanto assim é que quando Lampião, em 1928, atravessa para o sertão da Bahia, deixando Pernambuco em a margem esquerda do São Francisco, em muito pouco tempo, o governo da Bahia começa a reclamar que as forças pernambucanas que foram convidadas pelo governador da Bahia, Francisco Marques de Góes Calmon, para atravessarem o rio e irem combater Lampião nas terras baianas, a Força Pública da Bahia não tinha nenhuma experiência de combate de guerrilha, não é? O tenente Alpitato Guerreiro chega a dizer que alguns oficiais baianos se apresentaram com cama de campanha nas costas. Não existe isso no sertão. O guerrilheiro do sertão levava dobradas em X sobre o tórax, a coberta de deitar e a coberta de cobrir. De manhã cedo dobrava aquilo em faixas de 10 centímetros mais ou menos, e aquilo era a base da sua vestimenta colocada sobre a sua túnica. Então, essa é a caracterização da estética do cangaço. Curiosamente, nas expressões de couro e de tecido, a produção dos grupos de cangaço era feita no seio do próprio bando. Vou dar como exemplo aqui Lampião, que foi o maior cangaceiro, que costurava e bordava de maneira exímia. Eu pude submeter uma peça bordada por Lampião, e os cangaceiros, a partir disso, usavam um tipo de bordado, que Roberto está aí com o bordal dele, que é o ponto corrido ou ponto de matiz. Se tiver aqui alguma costureira, ela pode depor sobre esse ponto corrido ou ponto de matiz, e dá um bordado muito bonito, muito característico e, de certo modo, simples, não é muito complicado. Embora, por exemplo, na nossa coleção, isso eu adquiri ao coronel João Bezerra,
que comandou as volantes que foram atacar Lampião no Angico. Eu comprei todo o acervo dele, a sua viúva, e ficamos muito amigos, dona Cira de Brito Bezerra, da família Brito do Baixo São Francisco, que eram os antigos morgados do São Francisco, do Baixo São Francisco, e ela então me vendeu esse acervo com vistas aqui, como eu disse, e hoje eu estou nessa cruzada para criarmos o Museu do Cangaço do Nordeste. E vamos conseguir. Mas então, com essas peças, veio um lenço de pescoço de Lampião, e Aldemir Martins, me visitando em casa, disse: eu diria que isso é impressionante, porque esse lenço de pescoço de Lampião foi tirado do pescoço dele e lavado no sangue quando foi cortada a cabeça dele. Esse lenço aí está francês e tem bordado numa das pontas do C belíssimo e laçado no L, Capitão Lampião. Aí é em ponto cheio, aí não é em ponto corrido, nem em ponto de matiz. Vamos ver daqui a pouco na imagem esse lenço. Como ele tinha também no bordão, um lenço de seda pura inglesa, com as rosas, também muito bonito. Lampião, nos anos 30, se afilou de tal modo que mandava comprar, expropriar no estado de Sergipe, que era um grande centro abastecedor, uma espécie de supermercado do sertão. Hoje é uma sombra do que foi no passado, porque desde a barração do São Francisco para a geração de energia hidrelétrica, a pujança agrícola e propriedade diminuiu muito, porque tinha várias indústrias de beneficiamento de arroz, que eram plantados nas restingas do rio, tudo, isso não existe mais. O Lampião mandava buscar o perfume francês Fleur d'Amour, Flores do Amor, da casa Roger Gallet, de Paris. E mandava buscar também, quando faltava o Fleur d'Amour, o Royal Briard, de uma casa inglesa também, de grande destaque. E o seu uísque era aquilo que eu ainda ouvi meu pai dizer, aportuguesando hoje no Cidirmas, que era o cavalo branco, que é o White Horse, em inglês. Então o Lampião buscava, e um coiteiro disse ali que o Lampião se servia do seu uísque, quando dava buscar 8 ou 10 litros, em propriar, subia o rio até ser entregue ao bando, e o coiteiro dizia, ele só tomava uísque agora, não dava nem a no espelho, que era o imediato em comando, a segunda pessoa em comando do grupo. Né? Agora, como eu disse, nas espécies de couro e de tecido, tudo era feito no seio do próprio bando. Já as peças que encerravam manuseio de metais, elas eram feitas em casas do sertão, que promoviam em tendas de ferrageiros, que no sertão não se usa a palavra cuteleiro, tá? São os ferrageiros do sertão, que faziam os punhais, os facões, as peças de combate com arma branca, né? Então eu selecionei, por exemplo, no meu livro, o Esteira de Couro, algumas casas ilustres, como Zé Pereira, em Jardim, no Ceará, Né Ferreiro, em Água Branca, Lagoas, Pedro da Pedra, em Frei Paulo, Sergipe, São Paulo, Zé de Martina, em Triunfo, Pernambuco, João Jorge do Pau Ferro, em Águas Belas, Pernambuco, e fazia, no final dos anos 30, os punhais para o próprio Lampião. E eram peças extraordinárias. Os punhais longos eram lâminas e espadas que tinham o cabo retirado e era colocada, a arte sertaneja é colocada no cabo, mas o aço, eles usavam aço de espada. Os punhais mais curtos não, mas já era, já teve em determinado momento, já se tirava até, cortava trilho de trem para fazer uma lâmina de um aço de qualidade inferior, mas com a resistência suficiente
para proporcionar os agrados que precisavam ser proporcionados. As pessoas às vezes me perguntam se naquela fotografia muito conhecida do desmantelamento do grupo de Lampião, com as peças colocadas na escadaria da prefeitura de Piranhas, em Alagoas, né? Com as cabeças todas ali colocadas, Lampião, Maria Bonita, Quinta-feira, papapá. E tem ali, na parte superior, 2 máquinas de costura cinza de mesa. Não é a máquina que tem o pé de metal, não, de mesa. E as pessoas dizem, mas como é que os cangaceiros do coito, do pouso, né, usavam essa máquina? Evidentemente, os cangaceiros não carregavam essa máquina que pesa. Eu tenho uma que foi na coleção, que foi de Maria Bonita, pesa 13 quilos e tanto, não dá para carregar. Mas o coiteiro guardava, recebia do cangaceiro, se valia dela para as suas costuras e levava para o coito assim que sabia que Lampião tinha chegado naquele ponto do sertão. Então a família de Manuel Félix, lá na Grota do Egito, ali perto, a mãe dele tinha uma máquina dessa, como a mãe de Pedro de Cantos também. Quando o Lampião chegava lá, levava uma máquina para que as cangaceiras, mas muito mais até os cangaceiros homens, eles costurassem. E aí entra um detalhe interessante que me parece relevante dizer. Eu documentei com todo rigor cangaceiros brutais, quase todos eles, que costuravam muito bem. E nos anos 30, Lampião, quando ia escolher aquilo que na linguagem de hoje seria um franqueado, não havia essa palavra na época, mas era o chefe de subgrupo, que era um grupo satélite que adejava em torno do grupo central, confundindo a polícia, que ao procurar o grupo central, tinha notícia de um massacre praticado por um outro grupo, que era um grupo satélite, e aquilo realmente atrapalhava a polícia, criando um embaraço geográfico para a repressão. Então, Lampião costurava muito bem. Né? O Antônio Ferreira, irmão mais velho de Lampião, costurava muito bem, fazia bornais para os seus homens, costurando. Curisco, por incrível que pareça, costurava muito bem. Dadá, a mulher dele, costurava também, a cangaceira Dadá, bordava, inclusive. Virgílio, cunhado de Lampião, cangaceiro com o vulgo de moderno, costurava também muito bem. Luiz Pedro, que era o lugar-tenente do bando, a segunda pessoa, depois de Lampião, também na costura era muito bom. Um cangaceiro, chefe de subgrupo chamado Português, Francelino José Nunes, vulgo português, que tinha trabalhado na padaria de Português, no sertão da Bahia, antes de entrar no cangaço. Então tinha um apelido de Português. O cangaceiro Zé Sereno costurava bem, e o cangaceiro Pancada também costurava muito bem. Então, nos anos 30, na metade dos anos 30, Lampião, ao selecionar alguém que iria assumir a chefia do subgrupo, claro, no primeiro momento pesava a valentia comprovar, claro, isso aí é fora de toda a questão. Em segundo lugar, a capacidade de planos, a capacidade de elaborar planos aos ataques, etc. E em terceiro lugar, entra o item costura. Por quê? Porque era fácil, você chefiava um subgrupo com 3 ou 4 homens, no início poucas mulheres, depois as mulheres vão se multiplicando, e você precisava prover o traje dos seus homens, né? E você, como dominador da costura, considerava levar isso adiante com facilidade. Já estamos chegando ao fim aqui, para irmos para as imagens. Tem que ver o Lucas aí para... Ah, está lá, né?
como eu disse, na questão do domínio, né, dos cangaceiros e dos grupos por qualquer tipo étnico, né, isso aí é muito importante porque os grupos sociais rebeldes, né, que quase que levaram adiante aquele mito, o que eu chamo de mito primordial brasileiro, que foi flagrado pelo europeu de descobrimento que chega aqui e conhece as tribos indígenas e escreve para a metrópole dizendo, essa frase é até poética, eles vivem sem lei nem rei e são felizes. Então, esse é o mito primordial brasileiro. E muitas vezes nós encontramos isso hoje até em Brasília, né? nas lideranças políticas, né? Vivem sem lei nem rei, em alguns casos, e são felizes. Mas o cangaceiro é essa figura, um criminoso na epiderme e um irredento do mais profundo da carne, que é o que o caracteriza na sua presença secular. O primeiro livro que eu publiquei sobre o assunto cangaço, eu ainda não tinha tido acesso a essas peças que hoje integram a coleção. Várias armas e tudo, a quantidade de fuzis, mosquetões, pistola parabelo, etc. Os cangaceiros usavam. E, portanto, eu usava, para caracterizar o cangaceiro, eu usava um conceito jurídico de banditismo rural com algumas nuances da sociologia que fala da desviância social. Quando eu vi essas peças tão elaboradas, tão ricas, eu comecei a botar nos meus livros inicialmente um registro que era o seguinte: notar os acrescentamentos estéticos provenientes de um lavor muito detalhado, muito detido e de expressão estética. Tá? Curiosamente, quando eu fui procurado em 1997 pelo professor Nelson Aguilar, ele vinha de São Paulo, da Bienal, da Fundação Bienal de São Paulo, já com um contrato para mim, designando a mim próprio curador e dizendo: o senhor está desafiado para, entre 1997, que é o ano em que nós estamos, até o ano 2000, quando nós vamos fazer a exposição dos 500 anos do Brasil, contextualizado pela arte visual, o senhor vai trazer essa estética estudada. E foi esse o desafio que eu cumpri, dialogando com ele, dialogando com o saudoso mestre da estética, que foi Emanuel Araújo, diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo, e conseguimos chegar à mostra de redescobrimento com essas peças devidamente estudadas e catalogadas e hoje transformadas em livro, que é o Estrela de Couro, a Estética do Cangaço. Nós acabamos de tirar a 4ª edição pela Companhia Editora de Pernambuco, que anda editando num padrão de Barcelona, muito bom, realmente muito bem feito, né? Hoje aqui já autografei 2 Estrelas de Couro, né? Infelizmente a série não mandou para cá, mandou o Guerreiros do Sol, mas não mandou o Estrelas de Couro. E dito isso, nós vamos agora, eu não sei, Lucas, se vale a pena apagar uma parte das luzes, se for possível, né? Diminuir pelo menos aqui nessa parte frontal. Está bem visível, viu, Fred? Não é? Está bem visível, tá ótimo. Salientar mais as imagens, né? Vocês vão ver, são rápidas cenas e com isso nós vamos ter concluir essa visão. Tá ótimo. Se alguém quiser passar por aqui para ter uma visão melhor, eu sugiro que fiquem à vontade para passar. Frederico, eu lembrei de uma entrevista sua com Barreira sobre a estética do cangaço. Foi uma das poucas entrevistas que eu vi do próprio cangaceiro falando. Ele fala de uma emoção
costurava e tudo. E morreu aqui, né? Em Barreira. Ele está trazendo uma entrevista que eu fiz com o cangaceiro Barreira. Aqui, em Maceió. No Recife. Foi no Recife, no estúdio da Fundação Joaquim Nabuco. E Barreira diz isso, que eles costuravam, cortavam, e até num determinado momento ele disse, era isso que eles sabiam fazer bem. Você lembra disso? Lembro disso, 1990. Bom, aqui está o Nordeste, na região em que mais vicejou, digamos assim, o cangaço, né? Adiante. Pode ir adiante, Lucas. Já está lá. Travou. Aí. Volta. Aí nós estamos vendo Curisco, cangaceiro Curisco, com o chapéu com 4 signos de Salomão. Adiante. Aqui nós estamos vendo vários cangaceiros, um deles parece que é Juriti, eu daqui não estou tendo um ano bom, né? Mas aí você já tem no meio do chapéu de couro a flor de lis, que é no sertão chamada de palma. A palma. Né? Eu vou passar para ali para. É melhorzinho. É Juriti ali no meio, né? Com a mulher do cangaceiro no espelho, neném, o cangaceiro amoroso e o cangaceiro, esse da direita era o cangaceiro Sabonete, que era o secretário de Maria Bonita. E o Juriti era uma espécie de segurança de Maria Bonita. Adiante. Eu acho que aí vai salientar agora o chapéu de Juriti que eu tinha falado, que tem no centro a aba, a palma. Adiante. Pronto, aí. E aí eu faço uma pergunta aqui aos senhores. Qual é o grupo social do Brasil, fora as tribos indígenas em momento de festa, naturalmente, mas qual é o grupo social do Brasil que tem uma cobertura tão imponente quanto é esse chapéu de couro de cangaceiro, com a testeira passando na testa com várias peças de ouro? As lampiões eram 4 ou 5 moedas de ouro puro, com 4 centímetros de diâmetro, ouro puro, 22 quilates do Império, essas, né, moedas do Império. Adiante. Aí o chapéu do imediato em comando do grupo de lampião, no espelho, com 2 signos de Salomão e ao centro a palma e, como os senhores estão vendo ali na testeira, várias moedas de ouro, tanto na testeira quanto no par de cacho que cingia aqui por baixo do queixo, prendendo o chapéu sobre a cabeça. Adiante. Aí o cangaceiro Peitica, que era um índio pancararé, quase puro, né? Quando se entregou depois da morte de Lampião, ele estava cercado por policiais. E também, novamente, nós temos uma variante do signo de Salomão, que é a estrela de 8 pontas, né? Que é realmente muito bonita. E ao lado, 2 signos de Salomão na configuração mais tradicional. Adiante. Aí o cangaceiro 25, que morou aqui em Maceió, morreu há muito pouco tempo. Né? Eu conversei sobre ele com o Dr. Duda Calado, que era assistente de José Lades Filho, aqui do necrotério da Polícia Militar e tudo. Aí ele atuou no grupo de Curisco
E agora eu vou usar a linguagem do cangaço. Os cangaceiros não usavam a expressão cabra. O cangaceiro dizia: eu tenho no meu bando hoje 3 rapazes. Eu vou para tal lugar, atacar fulano de tal, e vou na companhia de 2 rapazes, e não dos meus cabras. Cabra é um pejorativo usado de fora para dentro do cangaço, não dentro do próprio cangaço. Adiante. Aí o cangaceiro Barreira, esse que se hospedou na minha casa, era uma figura interessantíssima. Quando ele era um tipo atlético, assim, não era feio, como a gente está vendo, né? Ele colocou no seu chapéu, na parte central, uma estilização do nome B, que era o vulgo dele de Barreira. Né? Ele era de Água Branca, em Alagoas, perdão, de Pão de Açúcar, em Alagoas. E o Barreira é uma figura realmente interessante, costurada também. Né? E depois que o Lampião morreu, ele se entregou à polícia e foi levado para Maceió e passeava na companhia dos soldados e tudo, e uma vitarina pediu ele em casamento. Aí ele respondeu: mas a senhora está mandando de mim, que a senhora não vai casar com o cangaceiro e tal. Era uma figura curiosa o Barreira. Adiante. Aí o grupo do cangaceiro Pancada se entregou depois da morte de Lampião. E aí nós estamos vendo na primeira fila, da esquerda para a direita, o cangaceiro Vila Nova, que é da guarda pessoal de Lampião. Tinha a tenda mais próxima da tenda de Lampião, na Grota do Angico. Em seguida, a mulher de Pancada, chamada Maria Juvina. Em seguida, o próprio Pancada. Tá? E em cima, já estamos vendo ali, nós já tínhamos visto antes, imagens isoladas: o Peitica, o 25 e o Cobra Verde. Então são tipos como nós estamos vendo: caboclo, um tipo moçárabe, pálido, dos olhos claros, como era o Cobra Verde, por isso que teve o vulgo de Cobra Verde. Todo cangaceiro com vulgo de azulão era negro. Quando era aquilo que no sertão chama de sarará, que é a carapinha vermelha, a barba vermelha, como foi o Luiz Pedro, como foi o cangaceiro candeeiro, né? Esses tinham um apelido de ferrugem, ou candeeiro, qualquer coisa assim. Adiante. Adiante. Estamos vendo aí um belo chapéu de Pancada, cangaceiro Pancada. Adiante. Lampião sentado na máquina de costura, com os seus anéis nos dedos, e é possível ver o veio da máquina de costura. O veio é essa roda que era girada na costura. Essa foto, na própria origem, ela é um cartão postal feito pelo famoso Benjamin Abraão, mas a foto na origem não é boa. Mas Lampião está, num momento raro, fazendo um riso com a língua dobrada, como quem diz: o homem mais macho do Nordeste costura e bode, e aí vai encarar? Como eu disse isso a Jô Soares na entrevista, né? Adiante. Uma das máquinas de costura recolhidas na Grota do Angico após o combate de 1938, de 28 de julho de 1938. Adiante. Maria Bonita sentada com os 2 cachorros do bando. O claro é o ligeiro, o escuro é Guarani. O claro, o ligeiro presente do coronel Otávio Temório, Lampião, e Lampião com a revista A Noite Ilustrada na mão, que no meu livro agora, Apagando o Lampião, eu fui ver essa imagem, conseguiu para mim um exemplar dessa revista pelo João de Souza Lima, que está uma moça de maiô, uma nadadora e atriz americana chamada Ann Evers,
que estava se preparando, isso é, no meados de 1936, para ir disputar a natação nas Olimpíadas de Berlim, as Olimpíadas que Hitler realizou na Alemanha em 1936. Lampião era contra a mulher de maiô, era contra a mulher de cabelo curto, era um homem muito conservador, mas Maria Bonita, mostrando que tinha um grande domínio sobre ele, colocou essa revista nas mãos dele, mas ele estava com a cara de poucos amigos. Adiante. Lampião lê no jornal O Globo. Isso aí, inclusive, o Dr. Roberto Marinho mandou o Joaquim Falcão, que era um amigo meu de lá, me pedir essa fotografia, eu copiei e mandei para o Dr. Roberto Marinho, o Lampião, lendo o jornal O Globo, colocado na mão dele por Benjamin Abraão, que era um perito em merchandising, né? Adiante. Cartas de cangaceiros, que são da nossa coleção. Aí está, Lampião se dirigindo a José Gonçalves, que era um potentado comercial em Propriá e que era também dono da fazenda Picos em Piranhas, um assunto de gado de 8.000 hectares. E Lampião, então, sempre bota ali, Capitão Lampião embaixo, resposta sem falta. Né? Adiante. Não responda, não. Essa é raríssima. Zé Baiano, mandando para o senhor Joãozinho de Tal, também na fazenda Picos, de Piranhas, porque o Zé Gonçalves teve um filho chamado Euler Gonçalves Gieiro, que encontrou no porão da fazenda todas essas cartas e me doou. Estão hoje na nossa coleção. Adiante. Aqui já é uma carta também de José Gonçalo, do Gonçalves, né? E que é assinada pelo cangaceiro Balão, que era chefe do subgrupo. Aí ele bota Balão, vulgo cangaceiro. Adiante. Tem nada boa? Gostei. Aí Lampião e Maria Bonita. E um detalhe curioso dessa imagem, isso é um fotograma do filme de Benjamin Abraão, feito em 35mm de 1936. É um filme mudo, naturalmente, mas observem isso. Nesse filme, Lampião fala em várias entradas. Então, quando eu fui escrever a biografia do Benjamin Abraão, que era um mascate sírio, que foi ligado ao Padre Cícero e depois foi autorizado a acompanhar o Lampião durante 2 meses fazendo a filmagem dele, né? Eu fiquei pensando assim, agora, se Lampião falou num filme que ele sabia que era mudo, ele queria ser ouvido. Então, peguei esse filme, colocamos digitalizado no DVD, e eu contratei um surdo profundo, chamado René Ribeiro Rutzler, era um jovem até, especialista em leitura labial. E ele saiu dando o que Lampião dizia que está no meu livro Benjamin Abraão, Entre Anjos do Cangaceiro. Mas essa cena do punhal, eu ficava me perguntando, o que é que uma pessoa pode, com um punhal que tem por baixo 200 mortes, o que é que pode ter dito? Tudo remete ao grotesco, tudo remete ao sinistro. Mas Lampião consegue ser espirituoso quando diz, esse aqui serve para furar muita gente, fura todo mundo, fura até o chifrudo. Ele consegue ser jocoso nesse ponto. Aí está a Maria Bonita também aí, né? Adiante. Está terminando já, fique tranquilo. É um detalhe da... Aí o chapéu de Lampião de 1934, ainda não era muito elaborado, mas tem peças de prata e uma peça de ouro, 22 quilates. Foi restaurado naturalmente, mas sem perder a sua configuração. Adiante, a lateral do chapéu, em que é possível ver, como eu havia dito, a palma
que é a flor de lis. E na frente, os 2 signos de Salomão. Adiante. Aí o chapéu de Lampião, porque ele morreu, que está no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, em Maceió. Aí ele ainda se conservava com as moedas de ouro na testeira e no barbicacho. Depois, eu acho que por providência de cautela, elas foram substituídas por moedas de menor valor, de cobre, qualquer coisa, e certamente o Instituto guardou essa moeda de ouro no cofre da entidade. Adiante, os jornais do cangaceiro Zé Baiano. Comprei da viúva do coronel João Bezerra, que combateu Zé Baiano em 1931, quando ele atacou com o grupo de Lampião, Canindé do São Francisco, e fica quase de frente de Piranhas. Canindé não existe mais por causa do açude do Xingó, tem só algumas casas e tal. E é uma peça belíssima. Há alguma dúvida de que se trata de uma expressão de arte? A meu ver, não. Expressão de arte, a arte de projeção do homem, a arte conduzida, a arte trançada, né? A arte enganchada. Adiante. Aí o bornal no estilo sóbrio, que era mais característico de Pernambuco, viu, Leonardo? Enfeitado com galão, tá? Não menos bonito, mas não tem aquele esplendor dos motivos florais. Adiante. Os bornais, o cangaceiro português, e aí nós já estamos vendo novas cores, os botões, era o jogo, eles chamavam jogo de bornais, e tinha o bornal solteiro e o bornal casado. O bornal casado, ele tinha uma alça horizontal que prendia o conjunto do tórax, evitando que ao se abaixar, as peças corressem para a frente e poderiam até derrubar o indivíduo. Eu cheguei a fazer alguns testes assim, com os bornais soltos, e não é de boa condução. Adiante. Aí o bornal da esquerda, feito pela cangaceira Tatá, em 1939, ela estava ainda no cangaço culturístico, na fazenda Bode, no município era no Pau-Ferro de Águas Belas, que hoje é Itaíba, em Pernambuco. E à direita, um bornal do cangaceiro Medalha, Miguel Feitosa Lima, que foi muito amigo meu padrinho de fogueira, e me ajudou muito na escrita do meu livro Guerreiros do Sol. Eu gosto sempre de agradecer. Adiante. Aí os bornais de Lampião, costurados por ele, bordados por ele. Lampião levava em torno de 3 semanas a um mês para fazer um de bornais desse, e esse bornal tem a característica de conduzir em cima da mochila do bornal uma caixa de lata, que era a caixa de farmácia, toda coberta de tecido do mesmo padrão, mas tem ali uma presilha, que era para prender esse material que não poderia levar chuva. E ali ia também o retrato da namorada, ia o cigarro, que ele fumasse, coisas que não podiam levar chuva. Adiante. Aí eu estou puxando, levantando, né, a caixa de farmácia que pousava sobre o bornal, de tal maneira que ela, sendo de metal e, portanto, dura, não feria a ilharga do cangaceiro na caminhada. Observe ali do que se chama a xixa pequena, que é essa pala horizontal. Observe que Lampião é tão exímio na costura que conseguia economizar a linha de cor, fazendo o contraponto do bordado em linha branca. Isso é uma característica de Lampião e de Maria Bonita, que aprendeu com Lampião a usar essa técnica, porque a máquina ela tem duas como é que se chama? Duas linhas, né? A de cor externa e uma interna, que eles colocavam então a linha branca. Adiante. Aí o bornal do Lampião aberto, vendo-se a separação, que ali tinha que botar a carne de sol, ali tinha que botar a farinha de milho, era o bornal da alimentação.
Adiante. Aí o bornal do cangaceiro Velocidade, que era do grupo de português, e aí nós estamos vendo que ele já incorpora um signo a mais, que é a cruz de Malta. Estão observando ali, né? No meio da mochila do bornal, nós temos duas cruzes de Malta. Adiante. Então aí as cruzes de Malta, os botões bonitos e tudo. É uma peça muito boa e muito viva e nova, porque foi recolhida de um cangaceiro que se entregou à polícia depois da morte do Lampião. Então, essa peça não sofreu combate, não sofreu nenhum agravo que pudesse prejudicar a sua integridade. Adiante. Chegamos ao fim, não é, Lucas? Falta aí o bornal de Maria Bonita. Esse bornal é o que o cangaceiro chamava de bornal subexcelente. Aí alguém pode me perguntar, mas eles usavam essa palavra? Eu perguntei ao cangaceiro Candeeiro e ele me disse, nós usávamos essa expressão, bornal subexcelente, porque esse era o bornal do ouro e do dinheiro. E o cangaceiro não tirava nem quando ia tomar banho. Tinha os seus valores, todo o seu tesouro, digamos assim. Esse de Maria Bonita é bordado a 9 cores, é um bornal muito bem feito, mas eu submeti tudo isso a uma análise da decana das costureiras do Recife, Ofélia Cavalcante. Ela me disse, Frederico, Lampião bordava melhor do que Maria Bonita. Isso aí é a palavra de quem conhece, eu não sou perito no assunto. Adiante. O rifle de cima é um rifle cruzeta, calibre 44, que foi do cangaceiro Antônio Silvino, precursor de Lampião. Ele foi o rei do cangaço antes de Lampião assumir a realeza. Mas a arma, ela é, como tudo no brasileiro, recebe um acrescentamento estético, né? No cangaço não foi diferente. Então, os senhores veem rosáceas de prata colocadas, aparafusadas sobre a coronha e também sobre o descanso na arma próximo ao cano. Quando se tira um parafuso desse e remove essa rosácea, dentro tem o monograma de Antônio Silvino gravado na madeira com ferro quente. Adiante. Sim, embaixo, volta aí, Lucas. Sim, embaixo é um facão-marte de um cangaceiro chamado Avelino, que foi morto em Goiânia, Pernambuco, no combate em 1904. Então é uma arma mais primitiva de carregar pela boca, é diferente da arma em cima de Antônio Silvino, que é uma arma de repetição. Adiante. Aí nós já estamos vendo no período de Lampião, né, um mosquetão com a bandoleira, que é essa correia de sustentação a tiracolo, com moedas de prata e botões de ouro. No meio está um fuzil. O mosquetão era do cabra de maior patente, o fuzil já é de um cabra comum. E, em seguida, um rifle papo amarelo, calibre 44, extra longo, também com detalhes, inclusive na coronha, vocês estão vendo, o signo de Salomão. Tudo isso é da coleção e irá para o futuro Museu do Cangaço do Nordeste. Adiante. Aí são peças comuns, né? Quer dizer, para carregar água, no cantinho ela esquenta, na cabaça ela se mantém fria. E essa peça de couro que fica na direita é a chamada borracha, que não tinha nada de borracha, era feita de couro, mas tinha esse nome de borracha. O cangaceiro usava isso aí também, não apenas os cantis. Adiante. Aí nós estamos vendo o cantil do uísque de Lampião. Mas ele aí está nu. Adiante nós vamos ver ele com a sua coberta ornamental, por sinal muito bonita. Adiante, Lucas. Pronto. Aí ele já está vestido, certo? É uma peça notável. Adiante.
Aí um canel de cangaceiro, tá? Que era de níquel de prata, uma peça bonita, adiante. O outro caneco, são esses dois que estão na coleção, adiante. Um cantil de 3 litros de lampião para as travessias longas, também muito bonito. Aí as luvas que vieram para mim do Dr. Garcês, de Sergipe, de Aracaju, as luvas do cangaceiro José Baiano. Aí as luvas de lampião, consagrando as suas mãos a Santo Expedito, abreviadamente, e não esquecer que a filha de Lampião e Maria Bonita se chama Expedita, que mora em Aracaju, com 91 anos, mas que desfilou esse ano na Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, muito bem, muita vitalidade, muito jovial ainda, apesar dos seus 91 anos. Lampião era devoto do Santo Expedito, portanto. Aí eu acho que já estamos chegando, mas talvez seja a questão da perdeira. Adiante, Lucas. Adiante, pronto, a perdeira. Vamos privilegiar a perdeira rapidamente. Já estou amassando muito os senhores. Adiante. Aí as perdeiras que permitiam ao indivíduo caminhar sobre uma bromélia terrível que tem no sertão, chamada macambira. A macambira, ela tem, como diz o sertanejo, espinho de ida e de volta. Tem espinho nos 2 sentidos. Quando você vai, você fica enleilhado, você quer voltar, fica enganchado novamente. E as pessoas andavam, os cangaceiros andavam com uma percada especial, e a perneira pisando, como eles diziam, no olho da bicha, que aí abaixa as ramas e a macambira, ela junta muito e forma, muitas vezes, um tapete na caatinga, um tapete que chega a cobrir a superfície de 2 ou 3 campos de futebol. Uma perneira reconstituída, né? A perneira que foi de Curisco, reconstituída, porque estava praticamente virando pó quando me foi encaminhada de presente pelo ex-governador de Alagoas, o irmão Loureiro de Farias, que era governador quando o Lampião morreu em 38. Adiante, uma percata de 2 rabichos feita em floresta, também peça de cangaceiro. Pronto, com essa percata a pessoa podia enfrentar a macambira. Adiante. Aí alpercatas que eu adquiri na coleção do Coronel João Bezerra, alpercatas de Lampião, feitas por um perito que tinha em Piranha, chamado Mandezinho de Piranhas, e costurava e fazia as melhores alpercatas do mundo. Aí é de cor esmaltada, muito bonita, com detalhes delicados e tal, e uma sola grossa, e a janela da frente bem fechadinha, por causa do espinho da macambira. Adiante. Alpercatas também mais simples. Adiante. Um ninho de cartucheiras, que eu chamei de cartucheira de fuzil, cartucheira de munição, 9 milímetros, né? Mas em tudo um toque de arte. Adiante. Aí uma pala que foi de Lampião e que ele alegava que teria tomado de revolucionários da coluna Prestes em 1926. Não se sabe se isso tem procedência. Adiante. Aí uma guaiaca. A guaiaca é uma peça muito útil, porque tem os bolsilhos onde você leva várias coisas. Né? É uma peça que vem do sul, isso é do Pantanal, isso é do sul do Brasil. As primeiras foram conhecidas no sertão com as tropas do Exército vindas do sul para a Guerra de Canudos. E depois pela coluna Prestes, que também, como você sabe, nasce em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e percorre todo o Brasil, atravessando o Nordeste. Adiante. Aí uma cartucheira de cintura de Lampião, muito bem feita também, para a bala 7 milímetros de fuzil Mauser. Adiante. Uma outra cartucheira também, lá do Instituto Histórico de Alagoas. Uma cartucheira de ombro, né? Que ela
depois aquela pala que está à esquerda, ela vai rodear o tórax, prendendo ela para que ela fique bem ajunjada, como eles diziam, no corpo. Adiante. Por isso, eu acho que agora é o lenço, né? A jabiraca, que é o lenço que o cangaceiro usava para diferentes funções, uma das quais era, por exemplo, tirar a água do croatá, que vinha com aquele micro-organismo, que é os martelos e coisas. Aí o indivíduo coava a água com a jabiraca e bebia uma água levemente mais pura. Aí o lenço de tafetá francês de Lampião na direita, na base o CL bordado, Capitão Lampião. Esse foi retirado do pescoço dele, ensanguentado, lavado por Dona Cília de Brito Bezerra e entrou na transação que eu tive a ocasião de fazer para que isso não se perdesse. E do lado um lenço de seda pura inglesa, tirado do borral do Lampião, que era dele próprio. Adiante. Um revólver de Maria Bonita, com o coldre, calibre 32, adiante. Uma pistola que pertenceu ao cangaceiro Antônio Ferreira, uma Browning, modelo 1900, calibre 7,65mm, com uma bainha bonita, embora um pouco desmaiada, mas muito bonita. Adiante. Aí um revólverzinho de Maria Bonita, 32 curto, né? E o coldre com uma pequena libra de ouro. Adiante. Detalhe. Adiante. Uma cartucheira e um coldre de pistola com um símbolo muito bonito de Lampião, com o seu monograma ali, CL. Né? Duas pistolas Luger Parabellum alemãs que eram muito da preferência dos cangaceiros, calibre 9mm, uma cano médio, a outra cano longo. Adiante. Detalhe do Parabellum. Adiante. Aí nós estamos vendo vários cangaceiros, já estamos terminando. Ali a cangaceira Joana Gomes e a cangaceira Inacia, mulher do cangaceiro Gato. Adiante. Vestido de Maria Bonita, adquirido da coleção do general Teodoreto Camargo do Nascimento, eu já expliquei quem foi, né, com os detalhes da ornamentação em galão e ciania. E se tiver alguém aí que possa me corrigir no seu período desse assunto, eu tive essa informação, mas se alguém quiser dizer alguma coisa, é bem-vindo. Adiante. Aí são coisas mais banais, uma macaca, coisa. Adiante. Detalhes também de peças de couro. Facões que foram recolhidos no Angílio 38, da coleção também do general Teodoreto. Adiante. Detalhe do cabo. Adiante. Aí uma peça chamada estoque, né, que é uma espécie de punhal, que tem um detalhe do cabo, bebido certamente da cimitarra. Agora, na esquerda, na direita, na extrema direita, está uma peça muito bonita, que foi do cangaceiro Senhor Pereira, que me foi doada pelo doutor Napoleão Tavares Neves, que era uma peça que o cabo imita uma arara. Então essa peça era chamada a arara do Senhor Pereira. E a bainha em metal amarelo. Uma peça realmente belíssima. Adiante. Detalhe de um desses estoques. Adiante. Também o Círio de Salomão ali. Outro detalhe. Aí facas, essa da direita é uma faca pajeuzeira e do outro lado o estoque. Detalhe aí no cabo da pajeuzeira. Aí o facão curto de Lampião, que é uma peça extraordinária com a qual foi cortada a sua cabeça, que é um falcão, um gavião, com a proteção de dois cachorros, um cachorro olhando para baixo, um cachorro olhando para cima, formando o que se chama tecnicamente de copo na arma branca, e um fio de prata que é a correia do fiel.
detalhes de punhais, não vou amassar dos senhores, mas o da direita, por exemplo, foi do cangaceiro Antônio Silvino, e tem pingos de prata sobre chifre negro, e era conhecido como Noite Estrelada. Adiante. Também detalhes aí, aparece o punhal de Luiz Pedro, aparece o punhal de Quinta-feira e o punhal de Velocidade. Adiante. Outros punhais, inclusive o da direita pertenceu a Urisco. Adiante. Aí o punhal de Lampião, de 1936, também todo o cabo de prata com 3 alianças de ouro e a bainha de prata e níquel. Adiante. Aí o punhal do cangaceiro Jurema, Inácio Nóbrega de Medeiros. É mais um espadinho, né? Adiante. Adiante. Aí o Noite Estrelada que eu falei, quando a gente olha para o miolo e a carapuça, é uma noite estrelada com pingos de prata. Adiante. Amigos, esse adiante. Punhal de Luiz Pedro, um dos mais belos punhais, que aparece inclusive esse punhal naquela fotografia das cabeças na escadaria de Pilares. Adiante. Punhal de cangaceiro de menor patente. Adiante. Também muito bonito, compondo cabo de Ibuá com frisos de prata. Adiante. O punhal tipo cabo de Ibuá, como se chama, né, que imita a figura do Miriápolis, né? Adiante. O punhal de soldado da volante, feito com, eles faziam isso com bolas de bilhar que caíam no chão e ficavam ovaladas, eram quebradas, eram preparadas, né, para servir como ornamento de punhais. Adiante. O típico punhal cabo de Ibuá. Adiante. Punhal também aí, adiante. A faquinha de ouro e marfim de Maria Bonita. Adiante. O punhal de Maria Bonita, com marfim branco, detalhes de prata e ônix. O binóculo de Maria Bonita, um binóculo alemão. Aí a luneta de Lampião, alemã, Braunschweig Goldlander, uma caixa de prata, o ano 1936. Adiante. Uma mulher ferrada por José Baiano, publicada essa fotografia na revista Noite Ilustrada, salientaram a ferida da marca indelével do ferro de gado com que Zé Baiano punia as mulheres por usarem o cabelo curto ou a saia curta, e ele podia ferrar aí no rosto, na nádega, na batata da perna, e ferrou diversas pessoas. Adiante. A cabeça do cangaceiro Zé Perim, que para ficar com o olho aberto botava ali um palito de fósforo dos olhos, né? Mas com a composição feita por um artista, né, que imita o famoso pintor das coisas drásticas, do Théodore de Guéricault, na França, né, que ia para o pé da guilhotina para pintar as cabeças cortadas. Está aí na cabeça de Zé Perim, morto está fazendo arara em Canidé de São Francisco. Adiante. Aí as cabeças Serra Branca, Eleonora e Ameaço, com uma ornamentação mais pobre. Adiante. A cabeça de Barreira, aquele que eu lhe disse, que foi amigo nosso e tudo, e cortou a cabeça do companheiro dele, Atividade, que era o castrador do grupo de Curisco, e se entregou à polícia, amaciando os termos da rendição com a cabeça de um colega. Adiante.
Aí as cabeças de Mariano, Pai Velho, e ali não é Zé Pelinha, Pavão, certo? Zé Pelinha a gente já viu antes. E observem aí a riqueza desses objetos. Não tem um só objeto aí que não tenha um detalhe saliente da estética, inclusive muitas medalhas de prata e de ouro, né? Talabartes, correios, bornais, chapéus, tudo é como até você poderia arriscar a sua interpretação. Quer dizer, por essa riqueza a gente perde a cabeça. Aí, capítulo final da morte de Lampião, nós estamos vendo aí, como eu disse, em cima, duas máquinas de costura, cincha de mesa, né? E embaixo os objetos todos os bornais, né? As peças todas, que estão em grande parte do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Adiante. Aí uma recomposição de um traje de cangaceiro com que nós pudemos fazer uma exposição na Casa de Arte de Zurique, na Suíça, a Kunsthaus, levando em nossa companhia, em 1992, o grande, hoje artista consagrado, que recentemente uma obra sua foi doada ao Papa, que é J. Borges, o rei da xilogravura no Brasil, e que encantou os suíços preparando as matrizes de madeira para a impressão das suas xilogravuras, e também Tite formamos essa sala com o boneco cangaceiro imitando, né, o traje real. Adiante, acho que com isso terminou. É isso aí, amigo. Muito obrigado. Desculpe a todos pela oportunidade. E agora vamos ver como é que vem aí. Eu quero salientar que no começo de 2024 vem aí a novela Guerreiros do Sol, feita pela Globoplay, em 45 capítulos, e eu pude dar a consultoria para aqui todos esses elementos na realidade do cangaço. E não precisa de ficção para aumentá-la, porque ela é, na realidade, relevante. Na própria inteireza das peças, ela é relevante. Né? Então, teremos essa novela, que eu tenho certeza vai ficar muito boa. Eu vou começar a dar a consultoria para a Disney Plus, que vai fazer uma série de poucos capítulos, também sobre o cangaço do Nordeste. O cangaço está em alta e nós precisamos estar em alta com ele. Boa. Muito obrigado. Boa noite a todos. Essa consultoria.